muita alegria que nós recebemos aqui, né, ele que está aqui sempre entre nós, mas recebemos hoje de uma forma especial, como nosso palestrante, professor Marcos Rossi, que é coordenador dos estudos de História Sagrada pelo Centro de Pesquisa Hugo de São Vítor, professor de filosofia perene e pesquisador da cultura da morte. Então, um jovem que dedica a sua vida aos estudos, não é? E esses estudos são colocados, então, os frutos desses estudos colocados à nossa disposição, sempre a favor da vida e da família. Marco, eu agradeço muito a sua presença e, acima de tudo, o seu exemplo. Eu espero que as crianças, adolescentes, outros jovens que estão aqui possam se espelhar também, não é? E ter gosto pelo estudo, para que nós tenhamos muitos intelectuais cristãos, nós precisamos. Boa noite. A palestra minha de hoje, ela tem como objetivo denunciar algumas coisas e aconselhar aos pais a respeito de algumas coisas também. O pressuposto óbvio, tanto para que uma denúncia seja efetiva, quanto para que um conselho seja seguido, é que você seja capaz de mostrar a importância, espantar a pessoa com relação ao que está sendo denunciado e, às vezes, também causar, no mínimo, admiração com relação àquilo que se está aconselhando. Então, eu espero que, com a graça de Deus, a gente consiga deixar todo mundo aqui espantado e, talvez, admirado com relação a algumas coisas. Bem, a gente tem muita coisa para cobrir, e, antes de tudo, a gente vai falar sobre qual que é a nova estratégia de corrupção da juventude. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ela não é exatamente nova. É uma estratégia já de alguns séculos, que é utilizar de instituições de ensino já existentes para fazer a cabeça dos futuros governantes, dos futuros membros produtores. Mas o que tem de novo é a configuração particular do Brasil. Hoje, num Estado moderno, você tem cada vez mais possibilidades de, por uma lei, um decreto, modificar completamente o que é ensinado em todas as escolas, em todas as universidades. E aqui no Brasil ocorreu uma coisa assim com a criação da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. A ideia de um currículo comum já é uma coisa que deveria assustar a gente. É a ideia de que todas as escolas, de todos os estados, sejam lá quais forem os pais dessas crianças, sejam lá qual for a religião dessas crianças, devem estudar as mesmas coisas. Sobre a questão educacional, o que está por trás da BNCC, as ideias pedagógicas por trás da BNCC, de uma maneira mais geral, imagino eu, será um assunto tratado pela doutora Liliana numa palestra futura, ou alguma coisa do gênero. Aqui o que eu quero falar é sobre a parte do ensino religioso da BNCC. Porque, por incrível, a BNCC, que foi uma ideia de petistas e de comunistas, especificamente de um professor de uma PUC, mas da PUC de São Paulo, que o professor Demerval Saviani, apesar deles serem comunistas, eles quiseram colocar ensino religioso na BNCC. Vocês imaginem o que saiu disso, ou seja, de que tipo de ensino religioso eles estão falando. Eu imagino, porque em todo lugar a gente encontra, que aqui estão profissionais do direito. E eu começarei falando sobre alguns absurdos jurídicos da BNCC, mesmo
da parte que se refere ao ensino religioso. A BNCC, ela pretende, ou o ensino religioso da BNCC, ele pretende se basear no artigo 33 da Constituição e nas leis de diretrizes e bases, que prevêem a administração do ensino religioso, respeitando a liberdade religiosa, ou seja, não é um ensino religioso de nenhuma denominação específica a ser imposto por aqueles que não participam daquela fé. No entanto, isso que seria, por assim dizer, uma condição, na BNCC foi tornado finalidade. Não sei se vocês estão me acompanhando. Na Constituição está dito que o ensino religioso ele deve ser administrado, deve ser oferecido pelo sistema escolar, mas resguardando a liberdade de consciência, resguardando a liberdade religiosa das pessoas. Ou seja, se você tem uma escola católica, você tem o direito de ensinar a doutrina católica. E, como católico, você tem o direito de dizer que a sua igreja foi fundada por Cristo, que a sua igreja é a única que segue o ensinamento de Cristo. Você tem esse direito de fazer isso. E você tem o direito de ensinar isso aos seus alunos na escola. Não segundo a BNCC mais. Isso segundo a Constituição. Mas segundo a BNCC, o objetivo do ensino religioso é promover a liberdade de consciência, é promover a liberdade religiosa. Então, aquilo que era condição tornou-se finalidade, o que é uma distorção do texto constitucional e, portanto, é um absurdo jurídico. Mas esse é só um deles. Eu vou ler aqui para vocês como está na BNCC e como está na Constituição, para vocês poderem comparar uma coisa com a outra. E o pior é que eles fazem essa distorção citando o texto constitucional. Quer dizer, citando não, fazendo referência ao texto, mas não transcrevendo o texto. A Constituição Federal de 1988 e a LDB estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do ensino religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, ou seja, qual a função educacional do ensino religioso? Assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa, sem proselitismos. Então, a finalidade do ensino religioso, segundo o texto da BNCC, é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa. Não é mais uma condição. E como é que está o texto na Constituição? O ensino religioso, artigo 33, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, quer dizer, dentro do sistema escolar, a Constituição diz que você tem o direito de dar o ensino religioso, mas você não tem o direito de, por exemplo, pregar a sua religião para alunos de pais que não estejam interessados nessa formação. Então, está vedado o proselitismo a quem não quiser. Agora, na BNCC, isso não é condição para o ensino. A própria finalidade do ensino é a liberdade religiosa. Esse é o primeiro absurdo jurídico. O segundo é que, no texto constitucional, está dito que o ensino religioso deve ser organizado pelos sistemas estaduais de ensino. Ou seja, deveria ser uma coisa a nível regional. E a BNCC, ela é nacional. Então, não deveria estar na BNCC a matéria de ensino religioso. E pior, porque como pelo ordenamento legal, aquilo que entra no currículo nacional não pode
ser contrariado pelos currículos estaduais, aquilo que está no sistema nacional não pode ser contrariado pelos sistemas estaduais, você, ao usurpar esse direito dos estados, você também cria um impedimento para os estados organizarem organizarem o ensino religioso da forma como que eles mesmos quiserem. Então, esse é o segundo. O terceiro... Agora, sobre esse segundo, tem mais uma coisinha para falar, que é o seguinte. Quem é que disse que era para entrar, então, na BNCC, apesar de ter isso, apesar de na Constituição estar dizendo que deveria ser estadual? O ministro Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação passado, que foi o ministro sob o qual foi publicada a BNCC, ele tinha retirado o ensino religioso da BNCC, reconhecendo e admitindo isso. Inclusive, ele deu entrevista à Folha de São Paulo, dizendo, olha, de fato, pelo texto constitucional, o ensino religioso deveria da competência dos estados. Nós, enquanto organizadores do sistema nacional, federal, não podemos palpitar sobre isso. Então, ele retirou. Mas aí, um órgão tirânico que existe dentro do Ministério da Educação, mas que existe como um corpo estranho, como um tumor dentro do Ministério da Educação, que é o Conselho Nacional da Educação, emitiu resoluções dizendo que era para colocar o ensino religioso de novo na BNCC. Vejam, não é o assunto de hoje e a gente não vai se demorar nisso, mas esse Conselho Nacional de Educação, ele é uma coisa que lembra, em parte, a proposta da reforma política de 2015. Muita gente, imagino eu, me conhece por aquele vídeo da PUC, em que eu estava lá interrompendo uma palestra dada por um sujeito que era o representante político da CNBB, mas que também era uma pessoa filiada ao PT e que havia sido candidato a deputado distrital pelo PT. E também estavam lá representantes da CUT, representantes do MST, representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, representantes da UNE, representantes da UBS. Estava lá a turma toda. E, agora, o que as pessoas talvez não tenham clareza é para que aconteceu aquele evento, ou seja, o que eles estavam promovendo naquele momento. Eles estavam promovendo uma reforma política que, encabeçada também, se você procurar por essa reforma política, você ainda encontra na internet, pela CNBB, pela OAB, pela MST, pelo PT, pela CUT, também todo mundo junto. E, nessa reforma, uma das coisas que eles queriam muitas e muitas coisas, algumas talvez até boas, mas uma delas era dar poder de legislativo a ONGs. Ou seja, eles diziam que a gente tinha que promover uma democracia plebiscitária, mas, em parte, porque quem deveria organizar os temas, quem deveria organizar as votações, fazer as campanhas, que deveria receber dinheiro do governo para coordenar o processo, seriam aqueles órgãos já existentes representantes da sociedade civil. Ou seja, as ONGs e essas outras entidades já organizadas. Então, de uma certa maneira, é quase como que se eles estivessem promovendo uma sovietização do Brasil naquele momento, com o apoio da CNBB. E não passou a reforma. Eles não conseguiram o número de assinaturas que eles queriam e a reforma não passou. Com certeza não foi graças a mim, aquela minha interrupção, mas a gente fez a nossa parte, né? Bom, acontece que no MEC, no Ministério da Educação, existe uma coisa assim já. Já existe uma entidade que funciona à parte dos poderes eleitos, ou no caso do judiciário, né, nomeado. Você tem o Conselho Nacional de Educação, que é como se fosse um quarto poder. O Conselho Nacional de Educação ele é composto por membros que não são colocados lá nem pelo ministro, nem pelo presidente,
nem por eleição. Eles são colocados lá por indicação de ONGs também, de entidades civis, como a própria MST, como a CUT. Eu não sei se são esses especificamente os que votam lá, porque como esse não era assunto de hoje, eu não vi a coisa em detalhe. Mas esse negócio existe. E a ideia de criar esse órgão veio do mesmo comunista que teve a ideia da BNCC, que é o Demerval Saviani, esse professor da PUC lá se eu não me engano, ele era da PUC de São Paulo. E a ideia era basicamente você ter sempre presente dentro do Ministério da Educação um representante da pedagogia crítica entrasse ou saísse governo. Então agora nós temos aí o governo Bolsonaro, nós temos um ministro que está tentando, né, reformar o ensino, expurgar os marxistas e os petistas reminiscentes do governo, mas você tem esse órgão composto por membros que não são nem eleitos nem nomeados pelo governo. Então, de certa maneira, é um quarto poder. É mais ou menos como isso que estavam querendo fazer com a reforma política. Só que aí eles já fizeram com relação ao Ministério da Educação. Bom, a gente está falando disso porque esse Conselho Nacional de Educação, que existe dentro do MEC, foi ele que emitiu resoluções. Você veja, emitiu resoluções, né? Ele emitiu resoluções de que deveria constar o ensino religioso dentro da BNCC, contra o que diz a Constituição. Ora, segundo a Constituição também, porque você veja, se eles estão falando que deve constar contra o que diz a Constituição, de certa maneira, eles estão passando por cima da Constituição, ou eles estão modificando a Constituição de algum modo. Então, eles estão como que usurpando o poder legislativo. Entende? Acontece que a nossa Constituição também diz que é da competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. E zelar... Opa, o que houve aqui? E zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que se algum grupo, se o governo federal, se governadores, se um membro do ministério que pertence ao governo federal, então, imagino eu, pertence ao executivo, se eles resolvem fazer coisas que exorbite da sua capacidade, que viole aquilo que é atribuição do legislativo, cabe ao próprio Congresso, ao próprio poder legislativo, revogar, né, defender-se. Então, de certa maneira, seria dever do Congresso extinguir o Conselho Nacional de Educação. Não é o que está acontecendo, porque o pessoal está preocupado com outras coisas. Mas, enfim, esse conselho que existe lá, esse corpo estranho, emitiu por decreto que deveria ter ensino religioso na BNCC contra o que diz a Constituição, que diz que o ensino religioso deveria ser organizado pelos sistemas estaduais. Então, o segundo absurdo jurídico. O terceiro absurdo jurídico é que, segundo também o mesmo artigo da Constituição, o ensino religioso, ao ser montado, ao ser discutido a sua formação, a sua organização, deveria ter em vista a sociedade. Ou seja, os organizadores, aqueles que fossem montar o currículo do ensino religioso nos seus estados, deveriam consultar o povo, deveriam consultar os pais, deveriam consultar as entidades religiosas, ou seja, deveriam consultar a igreja, deveriam consultar, né, os movimentos, talvez, dentro da igreja. Isso, evidentemente, não aconteceu. E, no entanto, a gente tem lá um ensino religioso na BNCC. Então, nós temos aqui 3 já absurdos jurídicos. E aí, talvez pessoas que tenham uma formação de direito aqui estejam pensando assim, mas porque eu não tenho. As pessoas estejam pensando assim, olha, mas como é possível que você diga que tem aí absurdos jurídicos na Base Nacional Curricular Comum, que já está valendo, e isso foi feito em 2017, então tem 2 anos que isso está valendo. Como é possível isso? E o ordenamento legal, né? Como é que alguém cria uma lei que contraria a Constituição e a lei vale? Isso é absurdo. Falo, olha, vocês têm que entender que a ideia de um ordenamento
legal, do ordenamento jurídico, ela precisa de pessoas reais para que a coisa seja efetivada, para que ela tenha substância. Senão é apenas formalidade. Ou seja, se você não tem juízes, se você não tem um congresso, se você não tem deputados que estão interessados no ordenamento jurídico, eles passam coisas que estão contra a Constituição e não tem ninguém que faça nada a respeito. Vocês vejam, eu lembro quando teve a discussão do casamento homossexual, o pessoal, para defender a legalização, dizia que na Constituição estava dizendo que o casamento era entre um homem e uma mulher. Não é isso? Mas aí eles falavam o seguinte, só que não tem a palavra apenas. Então, como não tem a palavra apenas, não foi a intenção dos constituintes limitar o conceito de casamento. Só que você tem a transcrição das discussões da época a respeito desse artigo. Inclusive, você tem deputado que sugeriu, falou, olha, vamos colocar um apenas. E ele foi reprimido. Não porque as pessoas quisessem ampliar, mas porque acharam um absurdo. Falaram, que história é essa de apenas? Onde já se viu? Existe outro tipo de casamento? Casamento é isso, não precisa colocar apenas. Você coloca assim, todo mundo entende. Então, a gente tem a transcrição da discussão a respeito dessa parte da Constituição. Então, se você quiser saber o que os constituintes queriam dizer com o texto, você pode procurar a discussão da época e ler. Agora, vocês acham que o pessoal do STF não tem meios? Eu que estou aqui em Goiânia, posso entrar no Google, baixar isso e ler? Vocês acham que os ministros do STF não têm um assessor para mostrar para eles esse documento? Claro que tem, mas eles não estão nem aí. Ou seja, eles passam por cima mesmo. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o STF, para vocês verem que segurança nós podemos ter no cumprimento da lei, né, escrita, se for para contar com os seus intérpretes oficiais autorizados. Certo? Então, vamos afastar um pouquinho da BNCC para entrar no STF, depois a gente volta. Sobre os absurdos jurídicos, a gente já falou, agora a gente quer falar sobre como é que é possível haver esses absurdos jurídicos e ninguém fazer nada a respeito. Ok? Bom, em 2014, uma mulher chamada Jandira Madalena dos Santos Cruz, no Rio de Janeiro, procurou por uma clínica de aborto. Ela já era mãe de 2 filhos, e ela estava grávida, tinha 27 anos, e não queria aquele bebê. Ela caiu nas mãos de uma enfermeira que já estava foragida da justiça por ter administrado uma outra clínica de aborto, se eu não me engano, em Duque de Caxias. Agora ela estava no município do Rio de Janeiro. Essa enfermeira chama-se Rosemary. E isso tudo é um caso real, tá? A Jandira pagou R$ 4.500 pelo aborto, e durante o procedimento ocorreu um acidente médico, inclusive porque a pessoa que estava fazendo o aborto, se eu salvo engano, não era nem médico de verdade, era um falso médico. Eles se recusaram a socorrer a paciente, pediram que ela desligasse o celular. Antes disso, ela conseguiu mandar um SMS ao marido dela, dizendo que, olha, eu estou com muito medo, me mandaram desligar o celular aqui, reze por mim. E aí ela acabou por falecer, e, no medo de serem pegos pela polícia, mutilaram. Primeiro, deram um tiro na cabeça para simular um assassinato. Deram um tiro na cabeça dela. Depois, mutilaram as mãos e os pés para eliminar as digitais. Daí, para impossibilitar ou dificultar a identificação do corpo, arrancaram a arcada dentária dela. Colocaram-na num carro, levaram-na para um outro bairro, elas estavam no bairro do Campo Grande, no Rio de Janeiro, levaram para um bairro vizinho, para uma chácara no bairro vizinho, e incendiaram o carro.
cremaram o corpo da mulher. No entanto, o corpo foi encontrado e a mulher foi identificada. E a enfermeira fugiu, mas, passado alguns dias, ela foi capturada. Ela que já era foragida da justiça por ter administrado uma clínica de aborto em outro lugar. O advogado dela tentou conseguir um habeas corpus que caiu nas mãos do STF em 2016. O habeas corpus 124.306. E eles conseguiram o habeas corpus pela primeira turma do STF, e o voto que decidiu foi o voto do ministro Barroso. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com quem são os nossos ministros. Todo mundo aqui sabe identificar quem são os nossos ministros da Suprema Corte. Mas o Barroso, ele é muito famoso, talvez ele seja mais famoso por um vídeo que ele protagoniza xingando o Gilmar Mendes, descascando o Gilmar Mendes, falando que ele era uma pessoa ruim, uma pessoa... eu não lembro exatamente as palavras, mas ele descasca lá o Gilmar Mendes. E muita gente até ficou simpática ao Barroso por causa disso. Mas o que as pessoas esquecem é que o Barroso estava fazendo isso em resposta a uma provocação do Gilmar Mendes, que o estava acusando de falar da questão do aborto com o objetivo de legalizar o aborto em momentos impróprios. Ou seja, de certa maneira, o Gilmar Mendes estava lá agindo como um pró-vida, criticando o ativismo judicial do Barroso por tentar legalizar o aborto. E aí o Barroso perdeu a cabeça e começou lá a xingar o Gilmar Mendes. Então, claro, a gente sabe, tem um problema do Gilmar Mendes com o pessoal da Lava Jato, mas naquele momento ali, o assunto não era esse. Bom, foi o Barroso que decidiu, então, deu o voto de decisão para liberar o habeas corpus. E no voto dele, isso tudo a gente pode encontrar na internet, ele declarou o seguinte: qual foi a razão que ele deu para a enfermeira e para o médico também poderem sair? Os acusados são primários e com bons antecedentes. Têm trabalho e residência física. Ou seja, são boas pessoas. Eu acho muito engraçada essa história do tem residência física. Né? Tem residência fixa. E daí? Né? Mas, bom. E aí ele diz, o julgamento é sobre habeas corpus, e aí ele entra com um questionamento sobre a questão do aborto, no voto dele. A criminalização do aborto viola direitos fundamentais da mulher, que, em sua autonomia, deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. O interesse do Estado na proteção da vida pré-natal não supera o direito fundamental da mulher de realizar um aborto. Segundo quem? Né? Você veja, eu lembro quando eu estava na escolinha, eu estava lá no meu 6º ano, no 7º ano, acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi um professor me falando, talvez não tenha sido a primeira, mas é a vez que eu me lembro dele falando sobre a divisão dos poderes, que a gente tem executivo, legislativo e judiciário. Né? O legislativo cria as leis, o executivo executa as leis, e o judiciário interpreta as leis, julga as leis. Né? Isso daqui não é um fulano interpretando a lei. Isso daqui não é o judiciário interpretando a lei, julgando a lei. Não. Ele dando palpite sobre como ele acha que deveria ser a lei. Ele não teve a oportunidade de ter aula com o meu professor do 6º ano? Será que o ministro Barroso não sabe disso? Claro que sabe. Bom, como consequência do quê? Do que ele está dizendo que o interesse do Estado de preservar a vida não supera o direito da mulher de fazer um aborto, ou seja, o direito da mulher de fazer um aborto está acima do Código Penal, está acima da Constituição. Por causa disso, como consequência, há dúvida fundada sobre a própria existência do crime, o que afasta o pressuposto indispensável a decretação da prisão preventiva. Ou seja, ele não está dizendo assim, não, realmente, a gente tem dúvida se foi ele que cometeu o crime ou não, ele precisa responder em liberdade, precisa procurar juntar suas provas melhor, etc. Fala, não, o que ele está dizendo é que há dúvida se houve o crime. Porque fala, olha, aborto nem deveria ser crime, porque supera
o direito da mulher de fazer um aborto, o interesse do Estado de proteger a vida pré-natal. Mas espera aí, o ministro do STF não sabe que aborto é crime no Brasil? Ele não sabe que aborto está tipificado no Código Penal? Claro que sabe, porque depois ele diz isso. Seria necessário também excluir do Código Penal a interrupção voluntária da gestação realizada no primeiro trimestre. Ué, mas se você sabe que está no Código Penal, como é que você está questionando a existência do crime? É porque na cabeça dele existe um princípio que está além da Constituição, que está além do Código Penal, sobre o qual o Código Penal deve responder e deve se conformar. Entendem? Isso é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Esse é o pessoal encarregado de interpretar a lei. Aí depois vocês não se espantem que exista uma base nacional curricular comum que apresenta esses absurdos jurídicos que eu, que sou leigo de direito, consigo identificar. Sim, sou leigo, mas consultei uma juíza para saber se eu estava lendo direito se eu estava lendo direito à Constituição, estava lendo direito à lei. Ela falou, não, é isso mesmo, está certo. Bom, agora, essa história do STF não acaba aí, porque por causa desse questionamento da existência do crime que o Barroso levantou, o PSOL levantou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 442, que é um procedimento legal que um partido, ou sei lá eu mais quem, pode fazer para dizer que uma lei ou algo do Código Penal viola a Constituição. Então, o PSOL, tendo em vista esse habeas corpus emitido pelo Barroso, essa votação do habeas corpus pelo Barroso, levantou um questionamento sobre a legalização do aborto, ou sobre a criminalização do aborto. Agora, vocês vejam, por que o pessoal está fazendo isso? É porque ele leu a Constituição e viu uma brecha lá? Não, é baseado na interpretação do Barroso. Por que é importante isso? Porque o STF tem sido acusado de um negócio que a gente chama de ativismo judicial, que é basicamente o STF agir como se ele fosse o legislativo, ao invés de interpretar lei, inventar leis, criar leis, que é o que eles estão fazendo. Mas eles dizem que eles não fazem isso. Inclusive porque eles falam que o judiciário ele só age provocado. Só que no caso dessa ADPF 442, porque como é que se diz que o judiciário só age provocado? Porque você tem que criar a ação, você tem que processar alguém, você tem que ir lá no juizado para iniciar a ação, e aí que o juiz julga, então ele só age provocado. Mas você veja, nesse caso aqui, não é ele agindo provocado, ninguém estava querendo saber o que o Barroso achava sobre aborto, se era crime ou se não era. Ele não foi perguntado sobre isso. Ele deu a opinião dele gratuitamente, impropriamente. E ele que deu margem a dúvida constitucional. Então, de certa maneira, a ADPF nasceu no STF, nasceu no Judiciário. Não é verdade que eles só agem provocados. De certa maneira, é eles que criaram, eles que inventaram a polêmica, eles que criaram o problema. Vocês estão entendendo isso? Bom, aqui, isso é o ministro Luiz Fux falando, né, acho que é no 10º Congresso do Poder Judiciário, o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O ativismo judicial é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa. Agora, apesar dele dizer isso, o próprio ministro, nesse mesmo evento, admite que, talvez, se eles forem provocados primeiro, eles irão além da competência deles. Eles farão aquilo que está além da competência deles. Ele confessa isso. Vou ler para vocês o que ele diz. Agora eu estou citando o ministro Luiz Fux, que é outro ministro do STF. Estas questões todas deveriam ser resolvidas pelo parlamento, mas o parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união homoafetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional, ou seja, acerca das quais nos falta capacidade constitucional. Vocês entendem o que ele está dizendo? Ou seja, o que quer dizer o Congresso não quer pagar o preço social? Olha, a maior parte da população é contra o casamento homoafetivo, a maior parte da população é contra o aborto.
Então, como os representantes do povo, que são os políticos, são eleitos, eles não querem pagar o preço social de arriscar a sua eleição pela legalização dessas coisas. Eles não querem pagar. E essas questões, infelizmente, teriam de ser eles para fazer, porque nos falta a capacidade institucional. Ele está dizendo isso. Então o quê, né? Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Mesmo assim, nós temos de decidir, porque a população exige uma solução. Ou seja, sim, nos falta capacidade institucional, deveria ser os políticos, mas eles não querem pagar o preço social. Então, a gente vai fazer assim mesmo. O que é isso? Isso é um juiz. Não é um juiz, é um juiz da Suprema Corte. Vocês entendem o tanto que isso é louco? Isso é louco, isso é maluquice. Quer dizer, eu estou aqui com os meus 22 anos, eu olho para isso e falo, mas o que é isso? O cara não percebe que ele está se contradizendo aqui? Entende? Bom, agora, será que eles não dão nenhuma justificativa para isso? Ou seja, é uma coisa completamente arbitrária, eles não tentam justificar de nenhuma outra maneira o porquê que eles agem desse modo? Eles dão uma justificativa. Existe uma teoria sofisticada e complicadíssima que tenta legitimar o ativismo judicial. E o representante maior dessa teoria no Brasil, que eu saiba, é o próprio Barroso. De certa maneira, ele é o mais perigoso dos ministros no que se refere ao ativismo judicial, porque ele que é o principal, que eu saiba, teórico da coisa. Então, eu vou dividir agora com vocês um pouco da fundamentação teórica do ativismo judicial que o Barroso deu em umas aulinhas que você encontra dele na internet. Ele diz que, em primeiro lugar, que o judiciário ele tem, na democracia, uma função contramajoritária. Então, vocês vejam, não é isso que eu aprendi na minha aula lá do 6º ano, mas, claro, ele estudou fora, então ele aprendeu teorias mais sofisticadas. O papel do judiciário é um poder contramajoritário. Então, você tem, né, os políticos que representam o povo, a maioria vai ter mais representantes, mas as minorias precisam dos seus defensores. Quem que representa as minorias? Quem que defende as minorias na democracia? Segundo Barroso, ele diz isso. É o judiciário. O judiciário ele tem um dever, pertence ao judiciário esse dever de defender as minorias. Ora, de uma certa maneira, a gente pode interpretar de um modo positivo, que é o seguinte: se alguém está tentando abusar do direito para oprimir uma classe social, sim, a lei tem que valer mais do que o poder. Então, os juízes têm que tomar a defesa dos mais fracos, segundo a lei. Agora, o que ele está dizendo não é isso. Quer dizer, ele tem que defender a minoria acima da lei, acima do Código Penal, acima da Constituição, acima de tudo, baseado em princípios que ninguém sabe onde estão escritos. Bom, agora, de onde é que vem, então? Porque, tudo bem, eles têm o dever de fazer isso. Mas, se eles têm esse dever, de onde é que eles tiram o direito? Como é que eles podem se justificar para as pessoas desse dever que eles têm? Porque um político ele cria leis, teoricamente, com a autoridade que você deu para ele. Você votou, você colocou ele lá, então ele cria lei. Então, de quem? A autoridade emana do povo. Então, saiu do povo, foi para o político, ele foi lá, fez a lei. Agora, e o judiciário? De onde é que vem? As minorias votaram para eleger os juízes? Ou seja, nem as minorias votaram para colocá-los lá. Então, de onde é que vem? Daí diz o ministro Barroso, é a capacidade do judiciário de fornecer razões para as suas decisões criativas, que faz com que as suas decisões tenham uma legitimação. Então, você veja, de onde é que vem a justificativa deles? De onde é que vem a legitimidade deles? É da capacidade que eles têm de dar razões. Ou seja, por que você pode fazer o que você quiser? Porque eu consigo me justificar. O que é isso? Entende? Parece palhaçada, mas é a justificativa dele.
Aí, mas ele fala, não, mas você veja, claro, a coisa não é tão bagunçada assim. Porque você precisa dar razões e ser capaz de convencer um auditório. Qual auditório? Esse auditório aqui? Não, qual auditório? Ele diz, o auditório do juiz, porque ele não defende esse direito só para o STF. Todo juiz, na opinião dele, pode fazer isso. Todo juiz, na opinião dele, pode modificar a legislação, interpretar diferentemente o Código Penal baseado em algum princípio que ele tirou da cartola. Porque ele pode fornecer razões, mas ele tem de ser capaz de convencer o auditório com as razões. E quem é o auditório? Quem é o auditório do juiz? O auditório do juiz de primeiro grau é o tribunal. E, portanto, se ele tomar uma decisão, ele deve ser capaz de convencer o seu tribunal que aquela decisão é correta. O auditório do tribunal de segundo grau, se for uma questão constitucional, é o Supremo. Ah, então o Supremo dá a última palavra, é o auditório de si próprio. Aí diz isso já é o Barroso falando, mas continua ele. Deus nos livre disso, está em Vinícius de Moraes. Bastar-se a si mesmo é a pior solidão. O Supremo Tribunal Federal, ele tem como auditório a sociedade brasileira. O que ele quer dizer com isso? Entende? Bom, ele diz em outro momento que o auditório é o conjunto das pessoas esclarecidas e bem-intencionadas. Então, claro, é a sociedade brasileira, mas naqueles que são esclarecidos e bem-intencionados. Agora, quem que julga quais são as pessoas esclarecidas e bem-intencionadas da população brasileira? São eles mesmos. Porque se não for assim, não faz sentido o que ele está dizendo, porque eles não tentaram convencer a população em geral das coisas que eles estão fazendo. Então, a população a que eles estão se referindo é uma população que concorda com eles já. Entendem? Bom, esse é o nosso ministro. Sobre esse assunto do ativismo judicial, ele foi muito discutido. Em 2018, teve algumas audiências no Congresso, tentou-se passar uma lei para criminalizar, porque, por incrível, o ativismo judicial não é crime ainda no Brasil, não está tipificado. Então, precisa de passar uma lei para tornar esse tipo de coisa crime, para poder impeachmentar os ministros do Supremo, de preferência todos. Mas, se eu não me engano, foi em 2018 que teve uma audiência para discutir esse assunto lá no Congresso, e aí lá um procurador da USP, mas apesar disso ele é amigo nosso, defende as nossas coisas, chamado Rodrigo Pedroso, fez uma bela argumentação a respeito da gravidade dessa atitude do pessoal do STF. E mais para o fim do discurso dele, ele disse de uma maneira muito eloquente o que os ministros estavam fazendo, de um modo que eu quero citar aqui para vocês. Bom, só antes de entrar nisso, eu aprendi com o Rodrigo Pedroso, nessa palestra dele, o que significa lei. Ele falou que está no inciso 2º, artigo 5º da Constituição Federal, que é que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa sem o que não seja em virtude da lei. Então, isso é uma lei. A lei é aquilo que obriga você a ter que fazer alguma coisa. E ele diz que essa definição, embora, como imagino eu, todo mundo do direito saiba, é algo que falta às pessoas, porque costuma-se muito dizer assim, você quer impor os seus valores, você quer fazer com que a sociedade se comporte de acordo com o seu modo de pensar, com a sua crença. Ele fala, olha, lei é imposição coercitiva de valores. É isso que é lei. Então, quando eles falam isso, é porque, na verdade, eles estão querendo impor os valores deles. Né? Sobre isso, eu achei até engraçado o Barroso, numa outra ocasião, falando sobre a questão do aborto, falando assim, olha, criminalizar a posição do outro é uma atitude muito ruim. Não se pode viver a vida desse jeito. A gente temos que superar isso. Como assim criminalizar
a visão do outro, tem visões que são criminalizadas. Por exemplo, você não pode ser nazista no Brasil. Será que o ministro Barroso não sabe disso? É claro que ele sabe. Só que ele estava, para defender o aborto, parece que vale tudo. Bom, o que diz, então, o Rodrigo Pedroso sobre a gravidade do crime do ativismo judicial? O Congresso vota em nome do povo soberano. Ou seja, quando você obriga o povo a aceitar o aborto como se fosse uma extração de dente, sem o consentimento do povo, os juízes estão roubando algo do povo. Porque o Congresso ele poderia fazer isso, teoricamente, em nome do povo, porque o povo deu esse poder para ele. Quando os juízes fazem isso, eles estão roubando algo que é do povo, que é o poder de legislar, o que deriva do povo. A gente fala muito de corrupção. No direito penal, a corrupção é o suborno, é a vantagem recebida. Mas corrupção tem um sentido muito mais lato. Ela existe toda vez que se subtrai algo de todos. Se alguém não tem o direito de legislar e ele subtrai aquilo, isso é pior do que roubar dinheiro. A que você dá mais valor? Ao dinheiro ou à liberdade? Se um meliante te aponta lá uma arma e diz a bolsa, a liberdade ou a vida, o que é que você escolhe? Você escolhe morrer, ser sequestrado ou entregar a bolsa? Entrega a bolsa. É o que vale menos. Então, se nos choca a corrupção que consiste em receber propina, em desviar dinheiro público, como não nos choca a corrupção que consiste na usurpação do próprio poder legislativo? Entenderam? Muito mais grave isso daí. E, de certa maneira, é curioso que, ao invés de falar sobre esse tipo de lei que criminaliza o ativismo judicial, o pessoal esteja tão concentrado na questão da lava-toga. Sendo que já existe um projeto para punir os juízes que estão fazendo coisa errada. Mas, enfim. Voltando, então, vocês vejam que... O que eu disse para vocês, eu queria denunciar e aconselhar. Isso já é parte da denúncia. Qual é o conselho? O conselho é o seguinte. As leis elas não são cumpridas se não tiver pessoas interessadas no cumprimento delas. É papel. É lei escrita em papel, papel impresso. Você precisa de ter pessoas interessadas, você precisa de ter vigilantes. A gente está vendo quanto vale o nosso judiciário, a gente está vendo quanto vale a nossa Suprema Corte, no que se refere a cumprir o direito, no que se refere a interpretar o direito. Então, se não são eles, para fazer valer, será quem? Seremos nós. Ou serão eles. Serão eles a fazer do jeito deles. Então, temos de ser nós. E o que concretamente a gente pode fazer? Bom, em primeiro lugar, se vocês entenderam a gravidade do problema, vocês podem pesquisar sobre ele e divulgar para as pessoas. Existe no YouTube 2 vídeos chamados Ativismo Judicial é Crime, episódio 33, e Ativismo Judicial é Crime, episódio 34. É algo assim, o número é exatamente esse. No entanto, apesar de estar dito episódio 33 e 34, eu nunca vi nenhum vídeo dos outros 32 episódios. Acho 33 e 34, porque tem lá. Então, basta esses 2, que é o que tem na internet. E tem tudo lá. Tudo isso que eu estou falando aqui, não sobre a BNCC, mas sobre ativismo judicial, está lá nesses vídeos. Vejam aquilo, espalhem para as pessoas. Se vocês têm acesso a políticos, se vocês têm meios de fazer pressão em algum político, em algum diretório, informem-nos a respeito desse tipo de coisa. Certo? Porque precisa passar uma lei para criminalizar o ativismo judicial. Isso é urgente. Senão, quando o pessoal estiver distraído, passou o aborto, foi criminalizado. Depois, agora eles estão querendo fazer um ensino religioso distorcido. Depois eles criminalizam também o ensino religioso. Né? As coisas acontecem assim, se não tiver alguém vigilante, prestando atenção. Certo? Bom, a gente falou dos absurdos jurídicos. Mas há outros tipos de absurdos pedagógicos sobre o ensino religioso. E
sobre esses, só uma coisinha. Quanto tempo a gente tem até um intervalo? Tá bem. Também. Bom, quanto ao problema pedagógico, você tem, na BNCC, os objetivos de ensino, os objetivos do ensino religioso. Além daquele geral que a gente falou, que é promover a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, você tem outros menores. E um deles é possibilitar que os jovens desenvolvam uma consciência de valores e se fundamentem numa ética mais objetiva. Antes disso, eles dizem que você tem que ensinar a religião para as pessoas baseado na experiência existencial dos alunos. Então, vocês vejam, essas coisas às vezes parecem meio complicadas, e pode ser que os professores não levem todos à prática, mas aqueles que estão interessados em fazer a bagunça, eles prestam atenção nisso. E aí, eles fazem a coisa distorcida, contra a vontade dos pais, e se você os cobra, eles dizem que estão amparados pela legislação, entende? Então, essas coisas podem parecer que não têm importância, ou que não afeta todo mundo diretamente, mas quem é afetado, em primeiro lugar, são as pessoas que estão interessadas na agenda, que estão interessadas em já deformar a coisa, certo? Então, aqueles que estão interessados nisso, quando eles leem um negócio falando que o ensino religioso vai ser feito a partir da experiência existencial do aluno, eles entendem o quê? Então, não é para ensinar doutrina religiosa. O assunto aqui não é ensinar a doutrina da igreja, quer seja presbiteriana, quer seja católica, quer seja batista. Não. Eu tenho que ver o que o aluno entende por religião, o que ele experimenta, o que parece ser relevante para ele, e aí tratar disso com ele. Então, o ensino religioso não é doutrina. Depois, eles falam que você tem que desenvolver no aluno as habilidades de respeito, as habilidades necessárias para uma convivência numa sociedade plural, com a pluralidade de ideias, pluralidade de convicções, etc. Bom, o que é isso? Eu também, na escola, aprendi que tolerar pressupõe, você ser capaz de tolerar alguém, de tolerar uma perspectiva diferente da sua, pressupõe um compromisso com a verdade. Ou seja, você tolera aquele de quem você discorda. Você tolera aquele que você acha que está errado. Então, você tolera porque você tem uma verdade e você crê nela. Hoje em dia não é assim. As pessoas acham que tolerância pressupõe relativismo. Que o problema não é você ser capaz de dialogar com quem você acredita que está errado. O problema é achar que você está certo. O problema é você achar que você tem alguma verdade. Isso está na cabeça de quase todo mundo ligado ao ensino. Então, quando esse pessoal vê que o objetivo do ensino religioso é desenvolver as habilidades necessárias para a convivência com a pluralidade de ideias, o que eles estão entendendo é o seguinte: eu preciso mostrar para os meus alunos que não há verdade religiosa. Porque se eles acharem que há verdade religiosa, que existe alguma verdade, que eles têm que crer em uma coisa, que eles têm que crer que aquilo é verdade, se eles acreditarem nisso, eles vão ser intolerantes. Eles não vão respeitar as pessoas. Entende? Isso está lá. Agora você fala, Marco, mas talvez você esteja exagerando, porque eles deixaram brecha mesmo. Mas não é assim. Porque na própria BNCC, eles dizem que o ser humano se divide em duas áreas. Você tem uma parte concreta, que é a parte biológica, econômica do homem, e você tem uma parte subjetiva e simbólica, que é a parte religiosa. Então, você veja, a religião, já segundo a BNCC, é uma coisa subjetiva e simbólica, ou seja, ela não é um negócio baseado numa construção racional em cima do dado revelado, ou algo que se pretenda verdadeiro. Então, na própria BNCC, ela já toma partido a respeito do que é a religião nisso. Agora, a parte mais dramática, de certa maneira, dos objetivos do ensino religioso na BNCC é quando eles dizem que os alunos, devem
construir seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e de cidadania. Você fala, como que isso é um absurdo, Marco? Você não quer que seus alunos cresçam na vida embasados em valores, princípios éticos e de cidadania? Bom, mas você tem que ver o que é que a BNCC ou o que é que o MEC entende por valores e por princípios éticos. E há definição disso. Nos parâmetros nacionais curriculares, que é um documento interno do MEC, mas que a gente pode ter acesso pela internet, eles dizem, em primeiro lugar, que não há valores em si, mas propriedades atribuídas às realidades pelos seres humanos. Você fala, isso é o quê? Isso é uma posição ideológica. Ou seja, tem gente que acha que não existe valores, que é tudo relativo. Tem gente que acha que tem. Né? Eu acredito que dá para você provar que valores são uma coisa objetiva. Que valores não são um negócio inventado. Você pode criar uma ética objetiva. Eu acredito nisso. Mas, independente disso, o MEC aqui está tomando partido. Ou seja, estão dizendo, nessa disputa filosófica, estão dizendo, não há valores em si, mas propriedades atribuídas a seres humanos. O comportamento dos animais é determinado pela natureza, enquanto que com seres humanos é diferente, pois eles criam formas de viver que se diferenciam em tempos e lugares diversos. Então, olha, para os animais, o comportamento deles é objetivo. Aquilo que é bom para o animal é objetivo, porque ele se comporta de acordo com a natureza dele. Agora, o ser humano não, ele inventa. Tá bom. Sim, o ser humano inventa, e ele pode inventar contra a natureza, mas isso não elimina a natureza humana. E, aliás, a ética aristotélica, que é aquela em cima da qual se fundamenta toda a ética da nossa religião, a ética católica, tomista, cristã, ela é uma ética que considera o que é o ser humano, o que é a natureza humana, e daí raciocina, em cima disso, o que é bom para o homem. Sabendo o que uma coisa é, você pode dizer o que é bom para ela, o que é mal para ela. O que é bom para ela é o que a gente chama de virtude, o que é mal para ela é o que a gente chama de vício. Agora, aqui o MEC está dizendo, não tem nada disso. Valor é um negócio inventado e o único lugar que é a objetividade é os animais, porque eles se comportam de acordo com a natureza. Nem passa pela cabeça deles que um ser humano pode escolher se comportar também de acordo com a sua própria natureza. Vocês vejam, aqui vamos dizer um negócio aqui bastante polêmico. Né? Espero que não se abra um novo processo contra a minha manhã, que eu já tive que responder por esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Por que é que se diz que o homossexualismo ele é antinatural? Por que se diz isso? Por uma razão muito simples, que qualquer um consegue entender. É que a maneira como eles querem ter relações sexuais não está de acordo com a natureza humana. Ou seja, a sexualidade ela é feita, em primeiro lugar, para a reprodução. Para que os bichos, para que o próprio ser humano tivesse um desejo, uma inclinação a reproduzir-se, a natureza, Deus, se você crê, colocou, como eu creio, colocou um prazer, um elemento de prazer nessa atividade. Mas assim como na busca dos alimentos. Você se alimenta para sobreviver, para se conservar você enquanto indivíduo. No entanto, para que os animais, para que nós tivéssemos um estímulo para buscar os alimentos e sobreviver, há um prazer. Foi colocado um elemento de prazer nisso. Mas comer não é para o prazer. Você pode ter prazer em comer, mas não é para isso. É uma coisa acessória. Também, a relação sexual é para a reprodução. Não é para o prazer. Pode ter prazer, mas não é para isso. É uma coisa secundária. Ora, a relação homossexual é só prazer. Se é que tem, mas é só prazer. Não tem finalidade reprodutiva. Então, não está de acordo com a natureza humana, com a natureza da própria coisa. É muito simples. Agora, daí você entende por que não passa pela cabeça do pessoal que você tem que se comportar, que o ser humano pode construir uma ética fundamentada na natureza humana. Olha, os animais eles têm valores objetivos, porque eles se comportam de acordo com a natureza. Agora, o ser humano não, ele inventa. Ué, mas o ser humano não poderia escolher comportar-se de acordo com a natureza?
E isso não tornaria esse sistema de valores objetivo? Nem passa pela cabeça. Bom, mas se é assim, se não há valores em si, então de que valores a BNCC está falando que os alunos devem beber para se desenvolver? De que ética ele está falando? Será que ética, para eles, também não significa uma outra coisa do que significa para a gente? Eles definem o que é ética. Ética, originalmente, é uma palavra de origem grega para moral. Então, moral e ética significam a mesma coisa tradicionalmente, só que moral vem do latim, ética vem do grego. Hoje em dia, não é assim. Moral, eles definem como os valores convencionados pelas pessoas. A moral. Então, a moral é o conjunto de valores que as pessoas inventaram. E a ética, o que é? A ética é a reflexão crítica sobre esses valores. Então, a ideia de que não há valores em si leva a moral a ser um negócio subjetivo. A moral não é uma coisa objetiva, é apenas uma coisa convencionada, inventada. Não tem fundamento racional algum. E o que tem fundamento racional? A ética. Por quê? Porque a ética vai distinguir entre os sistemas morais arbitrários e os sistemas morais que estão fundamentados na natureza humana. É por isso que ela é racional? Não. A ética é racional porque ela, refletindo sobre o que são valores, percebe que não existe valor nenhum. Então, quando diz, você veja, um pai vê isso, aplaudiria. A BNCC, né, o ensino religioso, segundo a BNCC, deve contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Palmas, maravilha. Só que aí você vai ver o que eles definem por ética. Ética é você refletindo sobre os valores, sobre a moral, entender que valor é um negócio inventado, que não existe valor nenhum. Você acha que o estupro é errado porque no sistema, na evolução das espécies, né, essa é a teoria. Você entendeu que o ser humano sobreviveria melhor se ele vivesse em sociedade. E se na sociedade as pessoas ficassem assassinando umas às outras, estuprando umas às outras, a sociedade se desfaria. Então, para a sobrevivência, a gente entendeu que tem que condenar o estupro. É por isso. Mas você veja, não é porque estupro é uma coisa errada, não é porque assassinato é uma coisa errada, não é porque pedofilia é uma coisa errada. É um negócio que a gente convencionou porque a gente entendeu que é melhor para mim, é melhor para o outro. Vocês entendem? Ou seja, quando alguém diz que não há valores em si, o que ele está dizendo é isso, é que estupro, pedofilia, assassinato não são coisas em si erradas. São apenas convencionalmente erradas. É essa a ética que deve ensinar o ensino religioso nas escolas. Certo? Agora, a PUC, daqui de Goiás, já está preparando professores, segundo a BNCC, para serem os professores de ensino religioso. Porque você veja, um professor, para ser de ensino religioso aqui, não pode ser um catequista comum. Então, eles inventaram as ciências religiosas. O que é ciência religiosa? Porque na BNCC diz que quem deve administrar o ensino religioso não é o catequista, não é o padre, não é o pastor. São as pessoas da área da sociologia, das ciências sociais, das ciências da religião. Então, você tem que preparar as pessoas para esse magistério. Então, nós temos aqui a PUC já formando gente dessa área para ocupar esse espaço. Não só isso, né? A PUC quer dizer, olha, eu sou tão lento em condenar alguém, uma organização, que eu ganhei de um padre, amigo meu, por quem eu tenho muito respeito, o apelido de advogado do diabo. Tão lento que eu sou em condenar alguém. Mas a PUC, aqui de Goiás, é um negócio tão sujo, tão imundo, tá tão assim, é um negócio tão absurdo comparado assim, ao que deveria ser, ao direito da igreja, ao Código de Direito Canônico, se for para considerar a proposta evangélica. É um negócio tão nojento que eu falo mal da PUC, mas assim, sem temor de consciência, sem nenhuma restrição. Você veja, aquilo dali é um absurdo. Na PUC, você vai lá ver as áreas de pesquisa de ensino religioso lá, tem uma que está estudando sobre globalismo, tem outra que está estudando sobre Islã e tem outra que está estudando sobre gênero.
Você vai ver as áreas de pesquisa do ensino religioso que tem lá na PUC. Tem de doutrina, o pessoal está estudando o Islã. Depois tem o papel que as religiões têm no processo da globalização. E depois você tem o estudo dos problemas de gênero. Isso é a PUC. A PUC, cujo reitor é um sujeito filiado ao PT. O PT, que é um partido abortista. O PT, em 2007, ele emitiu, lá num congresso, uma resolução dizendo que ele estava comprometido com a legalização do aborto. E aí, um deputado federal, o Luiz Bassuma, que protestou, votou contra a coisa lá de aborto no Congresso, foi suspenso do PT. E depois teve que sair do partido, exigido, porque não se admite ter alguém lá. Agora, eu trouxe aqui o Código de Direito Canônico. Não vou nem ler para vocês, mas vocês podem consultar. Vocês vejam lá os cânones 809 em diante, que falam sobre o que se exige de um profissional, de uma pessoa, para que ele seja professor, diretor de uma instituição de ensino católica. Vocês vejam se tem cabimento uma pessoa que faz parte de um partido abortista ser reitor da PUC. Vocês vejam se tem cabimento que a pró-reitora da PUC, a Exilda Ronchi, seja filiada ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil. Tem cabimento isso? Não tem. Ou seja, vocês peguem documentos da igreja, esses dias aqui, a própria associação aqui, condenando uma condecoração que fizeram ao Wagner Moura, citou documentos do Papa Pio XI, depois do João XXIII, que dizem que o socialismo ele é inconciliável com o catolicismo. Isso é declaração papal. Não se pode ser verdadeiro católico e verdadeiro socialista. Isso é declaração do magistério da igreja. E daí, a pró-reitora da PUC é filiada ao PCdoB. Como é que pode isso? E quem que é o responsável por isso? Ora, diz o código que o responsável por isso são as autoridades eclesiásticas. São os bispos, é a própria CNBB, a Conferência Episcopal. Então, o que vocês têm que fazer a respeito? Quando a gente tem notícia de que o pessoal fica dando aula de funk em colégio católico aqui em Goiânia, nas aulas de dança, né, quando a gente tem notícia de gênero, de pedido de produção textual com temática de gênero também nas escolas, o que a gente deve concluir disso? E aí vai um outro conselho. Primeiro, que as instituições de ensino católicas no Brasil não são confiáveis. Vocês não podem confiar. Aqui em Goiânia, a gente deve dizer, tem duas escolas que estão tentando fazer algo sério, que é o pessoal lá da Escola Atos e o pessoal da Família de Nazaré. Lá na Família de Nazaré está administrado lá, que eu saiba, pelo padre Luiz Henrique, que é padre lá da paróquia universitária, pároco de lá, ou era, pelo menos. E o pessoal da Escola Atos é da comunidade Atos. Eles estão tentando fazer a coisa direito. Agora, tirando essas duas, seus filhos talvez estivessem melhor em outro colégio, um colégio que não fosse católico. Então, não pode confiar, tem que fiscalizar. Mais do que isso, vocês têm de se organizar. Se organizar porque esse pessoal, eles só se importam, é duro dizer, mas talvez a gente justifique isso numa segunda parte. Eles só se importam com questão financeira, eles só se importam com dinheiro. Então, o que vocês têm que fazer é se organizar para quebrar essas escolas financeiramente. Se vocês descobrirem que tem um absurdo desse num colégio católico, no Agostiniano, no Externato São José, no Marista, tem que quebrar essas escolas, fechar, tirar, assim, organizar, vamos todo mundo tirar os meninos daqui. Tem que ser feito isso, porque se não for feito isso, depois entra lá seu filho na faculdade, na medicina, no direito, não sei o quê, aí ele vira ateu, você fala, nossa, de onde que veio isso? Realmente, o mundo está perdido. Mas você não sabe quem são os professores do seu filho, você não sabe o que ele está vendo na escola. Entende? A coisa é muito séria. E a coisa está assim porque quem tem o dever de fiscalizar, em primeiro lugar, não está fiscalizando. Mas se não está fazendo, vai fazer o quê? Vai ter que fazer vocês. Vocês que são pais. Entendem isso? Bom, vamos parar por aqui, né, para fazer um intervalo de 10 minutos.
Eu não falei 1/5 do que eu queria falar, mas a gente vai prosseguir. Não vai esgotar o assunto, mas o que eu vou falar por último é muito mais importante do que tudo que eu falei até agora. Então, por favor, não tomem um intervalo como uma licença para ir embora. Tá bom?